Sou despontar de manhãzinha e predominar esboquelinha, carinha de santa, santa sem atalho. Os contos de luz, dois contos da mulher. Sou despontar de manhãzinha e iluminar esboquelinha, carinha de santa, santa sem andar. Os contos de luz, dois contos da mulher. Camus que apareceu, quando o mar se sentiu. Camus que apareceu, pode deixar molhar. Seu tem estrela, cima lá de areia. A mijar contar uma mulher sem sereia. Camus que apareceu, quando o mar se sentiu. Camus que apareceu, pode deixar molhar. Seu tem estrela, cima lá de areia. A mijar contar uma mulher sem sereia. Bom bem esse mundo, bom bem que vai fazer. Destino é ser segredinho. Esse mundo é falso, ele é cheio de ilusão. Muito bem, muito bem. Muito bem, Jorge. Esse som aí de Cesária Évora, hein? Sejam todos bem-vindos. Já começamos a live ouvindo uma morna aí de Cesária Évora. Chega a dar para embalar a gente, viu? Oi, Isabel, por aí. Bem-vinda, Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. Pois é, Jorge. E logo uma morna, né? Que embala, né? Mornas eram as noites de Dina Salúcio. Exatamente. Aqui a obra dela, né? Exatamente. Que nós estamos discutindo. E já estamos caminhando para o final das discussões, né, Jorge? Dessa obra. A gente já fez, no caso, 3 lives, né? 3 ou foram 4 lives discutindo contos da obra Mornas Eram as Noites, de Dina Salúcio. A gente vai fazer mais umas 2 ou 3 lives e vamos partir para uma outra obra. Na semana passada, nós discutimos o conto Natal, não foi isso? Foi isso mesmo. E inauguramos esse canal aqui, né? Exatamente. Inauguramos as nossas lives aqui pelo StreamYard. Inclusive, você que está nos assistindo, pode aproveitar e compartilhar a nossa live, convide outras pessoas para assistir com você. E vamos a mais um conto, né, de Dina Salúcio. Hoje vamos discutir o conto Filho, Pai Serás. Não é isso? Isso mesmo. Filho és, pai serás.
Uhum. Enquanto, Carlos, você gostaria de fazer algum preâmbulo? Falar Não, eu queria falar o seguinte, Jorge, é que esse conto, Filho és e Pai serás, ele traz uma... logo no título, né, já nos chama a atenção pelo nome desses dois substantivos masculinos, né? Hum, sim, Aí, né, o filho e pai, certo? Esse processo da vida, né? Antes de você ser pai, você é filho. Então, as posições que que o sujeito ele vai ocupando, né? uhum, Então, nesse momento, você, por exemplo, eu ainda sou filho, eu não sou pai. eu também. Eu também ainda estou nesse estágio. É. E aí, Jorge, quando a gente pensa nesse filho és, pai serás, você tem mãe, a gente lê um conto que era Mãe Não É Mulher, né? Sim, Ela tem um conto que mãe não é mulher, então você tem mãe e mulher ali, essa meio que trocadilho, né, que ela vai fazendo, uhum, de posição. É interessante essa posição, como ela posiciona os sujeitos, né, logo no título. Bem interessante. exatamente. Deixa eu abrir aqui o, o conto para nós fazermos a leitura. Esse é Ó, o. chama também aqui o pessoal que está acompanhando, observe que o nosso nome e também outra informação que aparece aqui embaixo está destacada em amarelo, né? Por conta do Setembro Amarelo, né? Então a Uhum, gente está também fazendo uma adesão a essa campanha, né, contra o suicídio. exatamente. Carlos, vamos fazer a leitura? Vamos sim, Jorge. Muito Então bem. posso? Você inicia e aí eu continuo. Tranquilo. Filho és, pai serás. Lembro-me que a minha mãe utilizou na nossa educação, além de uma varinha de marmelo de que fazia uso frequente, embora sem muita energia, diga-se, uma série de provérbios ditos em português que no contexto cotidiano crioulo adquiriam um peso e um estatuto que nos amedrontavam. Depois de solenemente mastigados os provérbios, não havia nem mais um olhar, nem mais um grito ou gesto. Apenas as costas altivas da minha mãe, orgulhosa, penso, por nos ter arrumado com a sentença suprema. Pois o primeiro domingo de maio já ia no final quando o telefone tocou. E era minha mãe dando-me os parabéns. A sua voz era bastante irônica e eu, ligeiramente confusa, olhei para o calendário perguntando-me se teria esquecido o seu aniversário. Respirei de alívio ao constatar que 6 de maio seria no dia seguinte. Indaguei-lhe do motivo de tamanhos parabéns, ao que, num tom agora contundente, porque ela tem um gêniozinho terrível. Foi avançando que era o dia das mães e que, logicamente, eu teria sabido pela rádio ou televisão. Consegui convencê-la da inexistência desse tipo de ligações minhas com o exterior aos fins de semana. E entre beijinhos e abraços atrasados, obtive o perdão, não sem, antes de despedir, me lembrar um dos seus ditados preferidos. Filho és, pai serás.
assim como fizeres, assim acharás, e ao qual me ligou sempre um certo mal-estar. Mal desligou, o meu poder telefonou, dando-me os parabéns e dizendo uma série de mimos que geralmente precedem o pedido, seja no que for, normalmente de outras ternuras, mas desligou sem mesmo perguntar por um dinheirinho extra, e isso aumentou a minha culpa por não ter me lembrado de telefonar para minha mãe, criticando-me por um apego desmesurado a princípios que às vezes me impedem de fazer certos agrados a determinadas pessoas que merecem toda espécie de cedências minhas. Eu precisava de uma vingança urgente e liguei para o outro filho. E sem a diplomacia de minha velhota, iniciei logo um discurso em que entravam ingratidão e coisas parecidas, sem lhe dar hipóteses de defesa por não me ter dado os parabéns num dia tão importante para a raça humana e não só se calhar. Perdi o latim e o crioulo porque, esperto como me saiu, foi logo dizendo que para ele todos os dias são o dia da mãe e recorrendo a uma análise relâmpago das sociedades de consumo e dos seus truques, falou da artificialidade dessas datas que obrigam o cidadão incauto à compra de mais prendas, mais flores, mais missas, mais postais e mais impulsos telefônicos. Ao me dar conta de que estava pendurada ao telefone e sentindo-me uma perfeita idiota, mas querendo ter a última palavra, disse-lhe o que nunca me ocorrera antes. Filho és, pai serás. Assim como fizeres, assim acharás. E desliguei, não sem uma pontinha de remorso, devo confessar. Meia hora depois, ele telefonou. Mas estou confuso. Aquelas coisas todas que falaste sobre o Dia das Mães, era sério? Conhecia-me bem e as nossas gargalhadas se juntaram quando lhe contei do chá que a avó me havia passado um pouco antes. Ao desligar, pediu-me, por favor, não voltes a dizer aquela do filho és, pai serás. E é que me sabe a praga. A mesma sensação que eu senti em criança, reconheci. Pensando em coisas como filho, educação, família e na minha mãe. Muito legal esse conto. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bem, Pois cara. é, Jorge. Agora, Jorge, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, né? Você é um menino que é meio peralta, né? Ainda tem esse traço. Mas sua mãe usava essa varinha de marmelo ou de goiabeira? Não, mamãe educava a gente sem a varinha de marmelo. Era na chinelada mesmo. Eu já Tem, fui com a varinha de goiabeira que só. tem umas mães que são mais severas, né? Tem umas mães que a varinha de marmelo dói pra caramba. Deve doer muito, né? Graças a Deus, mamãe não usava esses recursos tão, tão fortes, não. Era super chinelada. Esse conto é interessante que ele traz para a gente essa questão familiar, né? Sobretudo essa questão da educação dos filhos, né? Da responsabilidade das mães pela educação dos filhos. Uma coisa curiosa, por exemplo, no meu caso, é que meu pai nunca bateu na gente, nunca usou da chinelada, né? Minha mãe, sim. Minha mãe, quando faltava a paciência dela, a chinela cantava, né? Meu pai dava para a gente uns castigos, né? Deixava a gente sem televisão, sem lanche, sem alguma coisa que a gente gostava muito. E às vezes essa punição, esse castigo era pior do que a chinelada, né? Verdade. Lá em casa era o contrário, né? Meu pai era o carrasco, aquele que batia mesmo. E batia e não poderia chorar, viu? Se chorasse, apanhava mais. A mamãe tinha isso,
mamãe tinha essa coisa de bater e falar, não chore, né? Aí a gente tinha que apanhar calado, né? Verdade. E mãe já era mais calma. Mas quando ela pegava, era danada. E aí é interessante, Jorge, logo no início do conto, que aí ela destaca, né, a narradora, ela vai destacar que a educação, né, dela foi a mãe conduziu a educação dela e, consequentemente, dos irmãos, através de dois instrumentos, né, que foi a varinha de marmelo, né, o bater mesmo, aquele que... veja, lendo, eu lembrei logo da questão da disciplina, né, que tanto Foucault fala, de disciplinar o corpo, né, e a varinha de marmelo e os provérbios, né, interessante o provérbio. Ela usa dois recursos, né? Isso. A repressão física, né? E a repressão moral. Moral. É. Qual que doía mais, né? A moral. Veja que a moral era mais forte, viu? E a narradora nos diz que quando a mãe falava aqueles provérbios, e a mãe falava os provérbios em português, né, em língua portuguesa, e a própria narradora ela diz, ela frisa bem isso, né? Ela diz que no contexto no contexto cotidiano do crioulo, as palavras ditas em português adquiriam um peso e um estatuto que amedrontavam. Uhum. No artigo sobre os contos de Dina Salúcio, Simone Caputo, ela enfatiza isso, né? Ela diz que o português era a língua do colonizador, né, de Cabo Verde. Então, por isso o provérbio soava duplamente ameaçador, porque o português era a língua que veiculava a repressão, né, o patriarcalismo. Então você tinha ali dois processos, né? Vê que a mãe Ô, Jorge, dizia o provérbio em português e dava as costas e saía altiva, né? Porque ela sabia do efeito que aquelas palavras ditas naquela língua iriam causar, né? verdade. Jorge, é interessante a gente lembrar ao pessoal que acompanha, né, e aqueles que irão assistir, que lá em Cabo Verde a língua oficial é o português, mas eles têm o crioulo, que é uma língua raiz, né? Exatamente. E aí eles se comunicam por essas duas línguas. Agora, claro que oficialmente é a língua portuguesa. E aí, quando você traz a língua portuguesa nesse aspecto, né, ela vem com uma força repressiva muito grande, né? Porque ela vem com a língua do colonizador. E você tem essa convivência do crioulo e dessa língua oficial lá, né? E a mãe usava desse subterfúgio, né? Que tornava a ameaça, o vaticínio do provérbio duplamente ameaçador, né? Jorge, é interessante quando ela fala sobre essa questão do português. Olha, existia o crioulo, mas ela fazia, dava importância ao português, né? Porque aí reforçava essa autoridade e tal. E aí eu lembro, por exemplo, quando às vezes nossa mãe ela tem um nome carinhoso, né? Trata a gente com um nome carinhoso, mas quando ela quer repreender, ela diz bem assim: Jorge Henrique, Carlos Alexandre, não é? Diz o nome completo, né? Quando a mãe diz o nome completo, pronto, já sabe. Verdade. Quando a mãe fala Pedro Augusto de Andrade, né? Aí já sabe. Pedro Augusto está encrencado. Muito bem. Esse conto de Dina Salúcio, ele trata justamente sobre isso, né? Sobre a responsabilidade das mães, o papel das mães na educação dos filhos, né? E o papel conservador dessa educação, né? Conservador no sentido de uma força que há na educação de reproduzir os padrões do passado, né? A avó da narradora termina influenciando a ação da narradora, que influencia também a ação do filho, dos filhos, né?
Olha quem está aí Isso. com a gente, Aderaldo Luciano. Aderaldo, grande Aderaldo. Seja bem-vindo, Aderaldo. Né? Grande Aderaldo, grande poeta Aderaldo Luciano. Obrigado, Aderaldo. Quem está aqui com a gente também, como sempre, é o nosso querido Marcelo. Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Ô, Jorge, isso quando você fala da questão da educação, né? E aí, essa mãe, que é a narradora, ela também vai reproduzir na criação dos seus filhos, né? Porque Exatamente. ela também acaba seguindo é o referente, né? É aquela questão da referência. O que é que eu tenho como referente para educar o meu filho, né? O que é que eu tenho de referente para lecionar? A gente sempre tem alguém como referência. E aí a mãe é uma grande referência para ela. Exatamente. E é interessante que o conto, ele traz o provérbio, né? Esse provérbio fica ecoando desde o título ao longo do conto também, filho és, pai serás. Assim, a gente termina reproduzindo os valores, os comportamentos, as atitudes dos pais, né? Então, a mãe, nesse sentido, ela tem uma importância muito grande. Lembra, aí me faz lembrar daquele conto que a gente discutiu na semana antepassada, que foi o do... Forçosamente mãe. Não, aquele outro. O herói de coisa nenhuma, né? Ah, sim. Herói de coisa nenhuma. Tem um momento lá no conto em que a voz da mulher reproduz o machismo que a atravessa, né? Que atravessa a mulher na sociedade. Então, esse conto aqui também termina mostrando como a mãe ela termina reproduzindo os valores da sociedade, né? Ela termina reproduzindo toda essa tradição através da educação da mãe, ela termina impondo uma permanência conservadora daqueles padrões. A narradora, por exemplo, no início do conto, ela nos... Bom, o conto trata de uma situação, né? A narradora, personagem, ela esquece o Dia das Mães. Recebe um telefonema da mãe, Isso. já no finalzinho do dia, a mãe, ironicamente, parabeniza ela, né? E isso causa uma confusão na narradora, porque a narradora fica pensando, poxa, será que eu esqueci o aniversário de mamãe? E aí a narradora dá uma alfinetada que dá para a gente um pouco da relação dela com a mãe, né? Ela diz a mãe, a quem irônica, ela... né? Exatamente, a quem ela caracteriza de gêniozinho terrível, né? A mãe foi irônica, e aí quando ela mostrou que na verdade, o aniversário da mãe era no dia seguinte, né? Então, por que aqueles parabéns irônicos que a mãe estava dando para ela, né? E aí a mãe começou, de uma maneira contundente, a explicar que, na verdade, ela tinha esquecido do Dia das Mães, né? Tinha esquecido de ligar para ela no Dia das Mães. E aí a narradora deixa transparecer por essa alfinetada essa relação dela com a mãe, né? Quando ela chama a mãe de gêniozinho terrível, né? É aquela... A impressão que me dá é assim, a narradora que... não é que ela não goste da mãe, mas assim, mamãe tem um gêniozinho, né? Isso. E tem um certo distanciamento. É forte, né? Ela tem um gênio forte, então tem que ter um pouco de cautela. Um pouco de cautela com essa mãe. Qualquer coisa, ela pega o marmelo. Exatamente. Aí retoma a questão da educação rígida que ela recebeu da mãe. E aí a mãe, depois de resolvido o problema, né? Depois de perdoada a narradora foi perdoada pela mãe, pelo esquecimento, a mãe termina a conversa ao telefone dando a pancada do provérbio, né? Trazendo toda aquela atmosfera da infância, daquela educação repressora, a mãe traz de volta quando ela repete o ditado que ela queria, que ela gostava tanto, né? Filho és, pai serás, assim como fizeres, assim acharás. E a narradora também nos revela, nesse momento, que esse ditado, dito em português pela mãe, causava à narradora um certo mal-estar, né? Desde a infância. Né? Porque, Jorge,
quando a gente. Porque lá no título, né? Filho és, pai serás, a gente não tem o restante do ditado, né? Do provérbio. Aí, aqui é que ela diz o restante do provérbio, né? Que aí ela vai dizer: assim como fizeras, assim acharás. Então, é aquela questão da punição, né? Olha, o que você plantar agora, você vai colher lá. Exatamente. A forma como você trata sua mãe Mamãe, hoje, seu filho vai lhe tratar. seus filhos vão tratar você. E aí, esse provérbio dito pela mãe, como o próprio filho dela, da narradora, pede no final, né? Mãe, pô, não fala mais aquele provérbio, não, que me parece uma praga. Praga, é. Praga de mãe é uma coisa pesada, né? A mãe Então, por fala. isso que causa esse mal-estar, né? Exatamente, né? Porque ela sente desde criança uma culpa pela forma como ela tratava a mãe, né? E a mãe faz o vaticínio, né? Faz a previsão, você faz aqui e aqui você vai pagar. Vai pagar. Seus filhos vão fazer a mesma coisa com você. Vai aparecer lá um dia das mães, né? E você vai ver. Trate bem sua mãe, viu? Exatamente. E aí, curiosamente, E o depois. pior não é nada, Jorge. Existe também um ditado popular que praga de mãe pega, né? É, exatamente. Pega é forte, né? E aí, É, curiosamente, assim que a narradora desliga, né, a chamada da mãe, ela recebe a ligação carinhosa de um de seus filhos. E aqui é uhum, interessante observar que quando a gente fala de Gina Taluxo, e ela enfatiza muito nos contos dela a condição da mulher, a condição feminina, e a gente viu nos contos anteriores alguns recortes e algumas perspectivas feministas, né, nos contos dela, em que ela tenta colocar bem essas ideias, mas Dina, ela trata o homem e a mulher como processos, né? Processos de desconstrução. Você vê que ela uhum, coloca na fala da mulher, naquele conto do Herói de Coisa Nenhuma, ela coloca na fala da mulher o discurso machista e machista. coloca na fala do homem o contradiscurso, né? Uhum, O contradiscurso que quebra aqueles padrões de valores patriarcais, né? E aqui ela faz a mesma coisa. Ela faz essa isso, construção. Você vê que o filho é um homem, né? E aí é o homem que nesse conto aparece sobre o índice do carinho, do afeto, né? É o homem que liga para a mãe, não é a menina, não é a filha, isso. mas é o filho. Né? E ela recebe a ligação carinhosa desse filho, né? Cheio de mimos, para dizer a ela o feliz Dia das Mães. Quando ela recebe essa ligação carinhosa do filho, aí a culpa aumenta. Né? Aumenta. E aí é interessante porque o filho lembra do Dia das Mães e ela, enquanto mãe, não lembra de parabenizar a mãe, né? Exatamente, aí a culpa aumenta. E aí a narradora confessa, aí novamente me lembra aquele conto lá do Herói de Coisa Nenhuma, em que a gente fez a ponte com o poema de Pessoa, né? De Pessoa Álvaro de Campos, né? de Campos. Que ele, que ele, é, A hora. que ele fala discurso poema em linha reta, né? Em que ele fala lá o seguinte: quem me dera encontrar alguém que me confessasse uma vileza, né? E aqui a narradora confessa essa vileza, né? Você vê que a narradora aqui, quando o filho tão carinhoso liga para ela e ela se sente mais culpada por não ter ligado para a mãe, ela resolve se vingar, Verdade. né? Ela resolve se vingar no outro filho. Com Vou o ligar outro que esqueceu. pro outro, vou ligar agora para o outro, vou me vingar. Não tinha. Me lembrou um conto de Arthur de Azevedo também. Tem um conto de Arthur de Azevedo que é de cima para baixo, que o sujeito recebe um esculacho do patrão, e aí ele não tem como se vingar, porque tem uma questão hierárquica, né? Ele não tem como se vingar do patrão, então ele se vira e se vinga do funcionário imediatamente abaixo dele.
E aí o funcionário não tem como se vingar dele, aí se vinga no que está abaixo dele. E aí vai nessa Vai escadinha, descendo. até que o último funcionário, aquele que está no último, na última escala, Legal. no último degrau, ele não tem mais de quem se vingar, então ele chega em casa e chuta o cachorro. O coitado do cachorro pagou por todo mundo, né? Pagou pelo chefe, pelo gerente, por todo mundo. Aqui, no caso, ela não tinha como se vingar da mãe, né? Uhum. Aí foi se vingar do outro filho. Ligou para o outro filho e aí ela diz que ela não teve a mesma polidez, a mesma diplomacia da mãe, né? Então ela já foi ligando para o filho, repreendendo esse outro filho pelo esquecimento e já com aquele discurso de ingratidão, né? E ela simulou que ela estava chateada porque o outro filho não lembrou do Dia das Mães. Mas no fundo, a narradora já já dá a entender para a gente que ela, na verdade, não liga muito para essas Para datas. isso, é. Ela julga essas datas artificiais, Uhum. né? Então, é Porque, justamente por isso, por julgar essas datas artificiais, por conta do consumismo, da lógica do consumo, ela terminou não ligando para a mãe, né? Não é isso. porque ela não lembrou da mãe, mas é porque a data, para a narradora, não é uma data importante. No Uhum. entanto, ela simula para o filho que ela está chateada, né? Isso. Ele esqueceu Mas dessa aí data. ele surpreende, né? Ele a Aí ele surpreende. compreende. Uma Exatamente. habilidade que ela não teve, né? Ela não teve essa habilidade, mas ele teve, e na verdade ela não esperava esse posicionamento dele, né? De Ah, quando ela liga e que vai falando, né? Xingando ele porque não tinha ligado, tal, cobrando, e aí ele diz assim, não liguei, porque para mim todos os dias é o Dia das Mães, né? Merece ser homenageado todos os dias. E bom, ela ia falar mais o fica quê? desarmada. Ela fica desarmada. Armada, Ela é. é desarmada de duas maneiras, né? Na situação, né? Ela é desarmada pelo filho que liga carinhosamente para ela, Para mostrando que ela. ela esqueceu de ligar para a mãe, e é desarmada pelo que esqueceu de ligar, porque na verdade ele soube estrategicamente reverter a situação. Isso, Dia das é. Mães é todo dia, né? E tal, que seria o que ela pensa, né? Exatamente, ele usou com ela o argumento que funciona, que é justamente a Isso. forma como ela pensa, né? Aham, Ele conhece a mãe, ele sabe que a mãe pensa assim, né? verdade. E aí, de uma maneira relâmpago, como a narradora nos coloca, num relâmpago, o filho fala, dá uma aula rápida sobre sociedade de consumo, Uhum. artificialismo, consumismo, né? E aí retoma aquela discussão Do Natal. do Natal, do conto da semana passada, né? Uhum. Você tem a sociedade nos impõe padrões artificiais de relacionamento que terminam fazendo com que a gente se afaste das relações afetivas e efetivas mesmo, né? Então, Verdade. mas aqui essa narradora, ela faz uma reflexão também no sentido que, apesar da data ser uma invenção da sociedade de consumo, e a data ser muito mais direcionada para uma questão econômica do que para uma questão afetiva, ela reconhece que é importante que nessas datas você ligue para pessoas Sim. para fazer esses mimos, pessoas que Uhum. merecem essa atenção. Então, por exemplo, e aí você tem um padrão aqui interessante. A narradora pode ter essa postura crítica em relação ao Dia das Mães, mas a narradora tem maturidade suficiente para reconhecer que a mãe dela não tinha essa postura crítica. Então, para a mãe dela, o Dia das Mães, de fato, é uma data importante. Tão Isso. importante que a mãe ligou para ela, magoada, porque não recebeu o telefonema dela, né? Uhum. Isso mesmo, Jorge. E esse pensar dela, né, de ligar para essa outra situação, né, que é necessário haver sim esse contato e aí estreitar mais ainda a relação
da família, né? A presença ali da família, da mãe, do filho, a mãe está próxima ao filho, o filho sabe que tem a presença da mãe, assim como a mãe sabendo que tem a presença do filho, né? Então, essa relação familiar, ela é muito forte, né, nesse conto. A gente percebe porque quando chega lá mais na frente, o que é que acontece? Como um conhece o outro, aí eles acabam o quê? Na gargalhada. É tanto que você, na hora que estava lendo, você também gargalhou, né? Eles acabam. Bom, eu compreendo. Eu sei como é você, né? Veja, ela não ligou para a mãe porque também ela, olha a descrição que ela faz, né? Que ela usava de ironia, ela tinha um gênio forte e tal, então já tinha um distanciamento um Já, pouco lá, né? Já com os filhos dela, não, né? Já tem mas, uma aproximação. mas aqui, Carlos, tem uma coisa interessante que me chamou a atenção do conto, da construção do conto. Veja, ela diz que a mãe tem um gêniozinho, né, complicado, né? E ela enfatiza que a mãe usou de ironia, Uhum, parabenizando a ela, né? Mas parabéns, minha filha. Mas parabéns pelo quê? Né? Parabenizando a ela. A mãe foi irônica e tudo mais. Só que ela também, quando ela resolveu se vingar, ligando para o filho, olha o que ela diz aqui. Ela diz, é, sem lhe dar hipóteses de defesa, por não ter me dado os parabéns num dia tão é um importante irônica. para a raça humana. Ela está sendo irônica, do mesmo jeito da mãe. Né? Quer dizer, ela usou os mesmos recursos da mãe. Ela foi Uhum, irônica com o filho, né? Ela ligou para o filho para repreendê-lo. Depois ela foi irônica com o filho, do mesmo jeito que a mãe foi irônica com ela. E quando ela se viu naquela situação que ela se sentia uma idiota por ter repreendido o filho por conta dessa bobagem, né? Porque ela concorda com o filho a respeito da questão do Dia das Mães. Então, quando ela se viu naquela situação que o filho deu o drible nela, né? E falou que nada, mas isso aí é uma data artificial, Dia das isso. Mães é todo dia, né? Então, quando ela se sentiu boba por conta disso, para não dar o braço a torcer, ela de uma maneira automática, e aqui é interessante no conto, de uma maneira automática, ela reproduz o provérbio que a mãe sempre dizia para ela. Então ela diz lá para o filho, né? Filho és, pai serás, Vai ter nada. né? E aí ela desliga com certo remorso, mas ela desliga. Ou seja, o provérbio termina se fazendo presente, mesmo que de maneira automática, involuntária. Né? Você vê aí a questão da reprodução dos valores que a Sim. educação que a educação faz, né? Do conservadorismo da educação e do papel da mulher nesse sentido. Porque, veja, há um distanciamento entre a narradora e a mãe. E esse distanciamento, ele já está no plano dos valores, dos pensamentos. A narradora, ela pensa diferente da mãe nesse aspecto do Dia das Mães. Ela entende Uhum, o Dia das Mães como algo, como uma data artificial, criada pelo comércio. E aí ela não liga para a mãe. É claro que ela sabe que a mãe não pensa assim. Né? A mãe já valoriza a data. A mãe realmente se sentiu magoada porque a filha não ligou para ela. Mas aí, veja, ela acusa a mãe de ser irônica e de ter um gêniozinho complicado, e ela reproduz a ironia e o gênio complicado da mãe ao ligar para o filho. Ou seja, sim. ela reproduz as mesmas atitudes da mãe. Uma delas, eu diria que de uma maneira automática, de uma maneira involuntária. Você vê que quando o filho mais novo liga para ela, ela se sente mais culpada pela situação e resolve ligar para o outro filho. Então, é meio que uma atitude reflexa, né? Uhum. Meio que uma atitude voluntária. Então, ela tem as mesmas atitudes da mãe. Liga para o filho, faz a cobrança, é irônica, faz acusações, né? Faz repreensões e tudo acaba bem, tanto na relação dela com a mãe,
que ela termina sendo perdoada pela mãe, e dela com o filho, que ela termina sendo perdoada pelo filho, eles terminam na gargalhada, mas você tem aí, de uma maneira muito sutil, a forma como nós reproduzimos os comportamentos, atitudes, valores dos nossos pais, e a forma como o papel da mãe na educação dos filhos é um papel chave, é um papel importantíssimo, porque mesmo que involuntariamente, os filhos vão reproduzir esses comportamentos e valores. Me lembra muito aquela música aquela canção do Belchior, né? Como nossos pais, né? E há uma circularidade, né, Jorge? Há uma circularidade, uma reprodutibilidade dos padrões de comportamento. A educação é conservadora, né? Isso. Toda educação é conservadora. E aí, nesse aspecto, numa sociedade, aí a gente pode traçar aqui uma reflexão rápida. Numa sociedade que é atravessada por padrões de machismo, de racismo e de homofobia, esses padrões terminam sendo reproduzidos na educação familiar meio que de forma automática, né? E como a influência da mãe na educação dos filhos é muito forte, os filhos também reproduzem esses padrões de forma automática. Então, a gente vai reproduzindo valores... E até ocorre essa reprodução de modo inconsciente, né? Exatamente. Porque já se naturalizou tanto ali. A gente vai naturalizando esses padrões. Daí a importância da gente ficar alerta o tempo todo, no sentido de, o tempo todo, lançar um olhar crítico sobre as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos valores, os nossos comportamentos na sociedade, porque às vezes a gente involuntariamente, inconscientemente, reproduz esses valores com os quais a gente não concorda. Você vê, ela criticou a mãe, chamou a mãe de irônica e falou do gênio da mãe, então, portanto, ela não concorda com aquela postura da mãe, e ela reproduziu inconscientemente a mesma postura. Aí, quando o filho liga depois para ela, meia hora depois, o filho liga, né? Preocupado, porque, poxa, mamãe não é assim. Será que... Aí ele liga, poxa, mãe, preocupado com a reação. Aquela coisa que a gente falou, era sério mesmo? Será que a senhora ficou, sei lá, sentida, magoada, porque eu não liguei, né? Ele liga preocupado com ela. E aí eles caem na gargalhada, os dois, porque ela e ele pensam da mesma forma, né? E aí ela conta para ele, não, é porque a sua avó acabou de ligar para mim e me passar uma dessa, né? E aí ela faz a mesma coisa com o filho. E aí o filho reproduz, e o filho diz a ela. Veja que ela, interessantíssimo, né? Aí o filho diz, mãe, pelo amor de Deus, na próxima vez, não me fala... Não diga esse provérbio. Né? Me causou um mal-estar. Quer dizer, o mesmo mal-estar que a mãe sentia, provocou no filho. Né? Provocou aquele mesmo mal-estar no filho. Né? E aí você vê a coisa como funciona de uma maneira muito, muito intensa, muito, muito forte. Né? Olha, nosso companheiro Marcelo. Obrigado. Marcelo, brigadão. Marcelo está sempre aqui conosco. Pois é, Jorge. E aí ela finaliza, né, falando disso, que a mesma sensação que eu sentia em criança, reconheci pensando em coisas como filhos, educação, famílias, e na minha mãe, né? E aí essa relação, esse estreitamento, né? E é bonita essa relação que a narradora coloca com o filho, né? Quando o filho volta a ligar para ela e dizer assim, mãe, poxa, como você falou aí, né? Tudo isso que a senhora falou não é tudo brincadeira, né? Porque a senhora é um sujeito, viu? Eu não conheço esse sujeito, não. Né? E aí a gente vê que olha que relação gostosa entre eles, né? Exato, há uma relação de cumplicidade, há uma relação de aproximação. Não que a relação dela com a mãe também não seja de cumplicidade e de aproximação, porque apesar da mãe ser irônica e acusatória, no sentido de, poxa, você não ligou para mim,
No final, tudo deu bem, tudo saiu tranquilo. Quer dizer, há também uma cumplicidade dela com a Sim. mãe. Mas são três gerações aí e três formas de estabelecer essas relações afetivas e essa Aham. relação de As cumplicidade. conexões delas, das três gerações, né? Exatamente, são três maneiras diferentes. E o que o conto de Dina nos coloca é justamente como o papel da mãe nesse sentido da educação é chave, porque a gente está falando de dois contextos muito distantes, né? Veja, o contexto em que a narradora era criança, em que a mãe falava em português e que o português, o provérbio dito em português, soava muito mais ameaçador. Esse contexto aí era um contexto anterior à década de 70. Isso, Pensemos, porque Cabo Verde foi colônia de Portugal até a década de 70. 70. Tornou-se independente de Portugal a partir da década de 70. Né? Uhum. A narradora está fazendo uma ponte aí entre dois momentos históricos de Cabo Verde interessante. Quando a narradora era criança, Cabo Verde ainda era colônia de Portugal e a língua portuguesa era a língua do dominador. Então Dominador. a ameaça era muito grande. Cabo Verde se torna independente, então a ameaça desse colonizador vai ficando mais distante no tempo, e a narradora tem consciência disso, né? A narradora tem consciência disso. Mas quando a narradora reproduz a fala da mãe para o filho, né? Aquela ameaça meio que inconsciente retorna, né? E o Uhum. filho também se sente incomodado com aquilo, né? Então são dois momentos, Verdade. duas épocas diferentes. Cabo Verde agora independente, a língua portuguesa agora não soa para os cabo-verdianos como a língua do dominador, como a língua do opressor, mas soa como a língua oficial e a língua em que eles fazem a sua literatura, né? A literatura de Dina Salúcio é escrita em língua portuguesa, né? Isso. Então não é mais aquela língua que tem essa atmosfera de repressão e tudo mais. Uhum. Na infância dela tinha, mas agora não. Mas a forma como os comportamentos, os valores são passados pela educação dos pais para os filhos, o conto mostra isso para a gente, que essa maneira de perpetuar valores e atitudes é uma maneira muito sutil, que acontece Uhum. inconscientemente, a gente não percebe, né? E o conto mostra isso claramente para a gente, a sutileza com que Dina constrói essa circularidade, né? Em que ela coloca o título, Verdade. coloca o Ô, provérbio, Jorge, e repete o provérbio ao longo do conto, e o provérbio vai se materializando pelo comportamento da narradora, né? Você vai vendo o provérbio virando realidade pelas atitudes da narradora. Aí uhum. é impressionante como ela constrói isso, é muito bonito. Verdade. E você falando sobre isso, né, sobre o período de colonização de Cabo Verde e tal, na segunda-feira, não, na verdade, na terça-feira, a Dina deu uma entrevista para a professora Cristiane Tolomei, da Universidade Federal do Maranhão, através do canal A Voz Literária, e aí ela falou sobre essa questão da educação dela, né? Ela destacou que dentro da casa, a mãe, ela não quem apresentou a leitura para ela não foi a mãe, foi o pai. O pai era responsável por apresentar a leitura. A mãe era responsável por cuidar da casa, né? Então, se a gente for pensar um pouquinho na escritora, na construção da escritora Dina, então, essas memórias, né, de provérbios e tal, talvez venha de lá, desse contato mais forte com a mãe, né? De como, Exatamente, porque como a mãe cuidava da casa, da educação delas, né? Dessa educação moral e disciplinar e tal. E aí ela falou também dessa questão da colonização, né? Porque ela dizia que mesmo o Cabo Verde sendo colônia
de Portugal, ela foi uma criança muito privilegiada, porque nasceu numa família que não era rica, mas não faltava nada. Uhum. Então, ela tinha, e, inclusive, ter contato com a língua portuguesa, né? Ela disse que foi ao liceu, me parece que ela foi estudar aos 9 anos. Aos 9 anos ela foi para a escola, mas não tinha interesse nenhum pelo estudo. Ela disse que ia para a escola e tal. Lá na escola tinha uma professora de português que era muito rígida, e o pessoal tinha muito medo. Aí ela disse: bom, eu não tenho medo dela, não tinha medo dela, porque como eu não ligava a estudar, não tinha medo. E aí é interessante como essa a, é, é, a formação, né, lá o processo de formação da educação dela também, desse olhar para o aprender a língua portuguesa, né, essa língua que se oficializou lá em Cabo Verde, que outros não tiveram essa oportunidade, né? Sim. É interessante. A gente vê dentro desse conto essas marcas, né, quando ela é abordada, quando ela é questionada sobre essa formação. Bem interessante. Exato. Esse conto, de forma sintética, ele provoca no leitor essa reflexão, né, sobre o papel da mãe na reprodução desses valores, a Uhum. da língua nesse sentido, né? O poder que tem a língua materna nessa reprodução de Isso. valores e atitudes, né? E aí, de forma inconsciente, a gente termina fazendo também essa reflexão. É interessante que Dina ela consegue provocar reflexões muito profundas, muito interessantes, em espaços muito curtos, né? Ela trabalha muito bem com a narrativa curta. Você vê que Curta. os contos dela não excedem página, 2 páginas, né? Frente e verso, né? Isso. Não Bem excedem, né? curtinho, bem curtinho. Textos curtíssimos. E textos que, nesse espaço muito curto do texto, ela consegue efeitos muito bons de narrativa e de provocações. Né? E, Jorge, outra questão perguntar a ela como era o processo de escrita dela. Ela disse: bom, eu escrevo sem pressa. Não tenho Uhum. pressa para escrever. Então, vou escrevendo, aí deixo lá, aí vou, né, passo um tempo, depois volto a escrever. Aí, nisso, ela falou assim, ela disse, ó, eu gosto muito de escrever romance, né, o conto, crônica eu escrevo, mas eu gosto de escrever romance, por quê? Porque romance, ele precisa de tempo, o tempo, então, passa mais tempo produzindo, para eu ir trabalhando e conhecendo as personagens e tal. Quando a gente traz esse olhar dela para a construção dos contos, a gente percebe como ela vai construindo levemente cada conto e cada personagem do conto, né? Porque, como você falou, o conto ele é curto, mas ele é cheio, né, de grandes significados, né, de Exatamente grandes reflexões. o que Marcelo está colocando aí para a gente. Né? São contos curtos, porém profundos. Né? Eles Isso mesmo. provocam É. uma reflexão muito ampla sobre as questões que eles discutem. Né? Você vê que Uhum. de uma maneira muito sutil ela traz para a pauta essas discussões. Né? A sutileza com que ela colocou, por exemplo, a personagem do filho mais de um dos filhos com afetivo, carinhoso, Isso. né? De desconstruir essa ideia do homem como aquela virilidade do herói de coisa nenhuma, né? Ali Uhum. estão os campeões do futebol, ali são os campeões do copo, né? Então ele desconstrói essa imagem numa sutileza muito, E muito interessante nos dois filhos, né? Porque no mais novo e no mais velho tem essa exatamente desconstrução. essa desconstrução. Ela tem uma habilidade muito grande de trabalhar assim com contexto curto e atingir
os objetivos dela nesse texto, né? Verdade. Isso é uma verdade. Grande Dina, viu? Vale a Verdade. pena, pessoal. Vale a pena aí, ó. Quem está assistindo ou quem irá assistir, vale a pena se debruçar na obra de Dina Salustio, né? Essa escritora cabo-verdiana, que nós tivemos o grande prazer de conhecer, né? De Exatamente. conhecê-la e tê-la aqui em Nossa Senhora da Glória. Exatamente. Veja que esse livro, Mornas Eram as Noites, é o livro de estreia, né, da Dina, né? Isso, Ela estreia em 94, eu acho que é em 94, com esse livro de contos. Antes ela já havia produzido poemas e publicado em coletâneas, em revistas. Mas a obra individual de estreia dela é na narrativa curta, né? Ela isso. estreia. Jorge, uma coisa que a gente pode destacar é o seguinte: quem quiser comprar a obra de Dina, vende na editora Mandiala. Ó, Nandiala. A editora Nandiala é que comercializa, aqui no Brasil, é que comercializa a obra de Dina. Muito bem, quem tiver interesse, eu acredito que as pessoas devem comprar, devem fazer a Isso, leitura. É uma obra Mandiala. muito legal, muito boa, né? Uhum. São 30 contos, são 30 ou são 35 contos, se não me engano. Muito bons. Isso Curtos e mesmo. potentes. São 35 contos. 35 contos. Realmente, Marcelo, vale a leitura. É. Bom, Bom, Jorge, pessoal, estamos chegando caminhando para a final da live, né? para o final da live, isso. E convidando a todos, né, e todas, para na próxima sexta, outro bate-papo, outro conto de Dina Salustio. E estamos aí. E Tô- agradecendo a todos vocês que acompanharam. Muito obrigado a vocês. E agradecendo aqui, a gente fez aqui uma tela. Marcelo, você é o gentleman. Marcelo é um cavaleiro. É uma pessoa muito, muito atenciosa, né? Ele está sempre presente, sempre participando, Verdade. E sempre sempre divulgando, né? E sempre divulgando. exatamente, e contribuindo aqui com nossas reflexões. Obrigado, Marcelo. E aí, Verdade. é isso. Na próxima semana tem mais contos de Dina Salúcio. Esperamos vocês para o nosso próximo encontro, à sexta-feira, às 15 horas. Isso mesmo. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.